com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Edno Rondinelli e estarei hoje aqui trabalhando com vocês os caras da sociologia, beleza? Hoje estarei aqui com essa disciplina maravilhosa, aquela ciência que é a ciência caçulinha das ciências, né? A ciência mais novinha, aquela que trouxe perspectiva para o foco no homem. Isso mesmo, o foco no social, né? Trabalhar sociologia é lembrar que quem está no foco agora, enquanto objeto científico, é quem? É o homem, somos nós, é eu, é você, né? É todo o conjunto, né? O conjunto da obra, beleza? Galera, eu sou o professor Edno Rondinelli, estarei trabalhando sociologia hoje com vocês e a aula de hoje já vai começar. Então pega aquele papel, pega aquela caneta, pega aquele saquinho de pão, porque não importa aonde você está anotando, né? Aonde você está construindo o teu material, aonde você está construindo o teu sonho, tá? Não importa. Importa que este material vai ser a base para o teu caminho de sucesso. Fechou? Beleza? Então segue comigo, vamos lá. Galera, sociologia, hoje nós vamos estar falando de Karl Marx. Exatamente, Karl Marx. Esse carinha... Ai, Senhor. É complicado falar de Karl Marx, eu sei. Por quê? Porque Karl Marx vai ser odiado por uns e amados por outros, né? Eu sei que é, mas é o cara que vai trazer novas perspectivas na visão social, tá? Visão social essa que vai ser de extrema importância para a gente entender o que é essa sociologia, né? E aí futuramente entender também até mesmo a filosofia lá com o nosso querido professor Luiz, entender a história, né? Lembrando que eu não vou me apegar aqui ao contexto histórico, não, pelo contrário, eu vou me apegar aqui às questões sociais, tá bom? É a questão da sociologia no foco de tudo, fechou? Galera, olha só, vamos ter aí então, quem foi o Karl Marx? Quem é que vai ser Karl Marx? Karl Marx, ele vai ser um carinha aí de extrema importância, nascido no dia 5 de maio de 1818. Aonde que esse cara vai nascer? Ele vai nascer aqui, ó, na Alemanha. Um carinha que vai ser... vai ser aí a pedra no sapato de algumas pessoas. Mas vai ser a salvação para as outras pessoas. Beleza? Morreu quando? Quando que esse cara morreu? Ele vai morrer aqui, ó, em 14 de março de 1883 em Londres. Beleza? Filósofo, sociólogo, economista, revolucionário, exatamente revolucionário. Por quê? Porque dentro do contexto, né, da história, ele vai ser o cara que vai trazer o homem para o foco. É o cara que vai trazer o homem como objeto de estudo, tá? Assim como os outros filósofos, assim como os outros sociólogos, assim como os outros historiadores que vão ter como base quem? Karl Marx, enquanto aí pessoa, figura ilustre para ser seguida, beleza? Viveu em um período de profundas transformações. E aí eu já trago isso para vocês, estou trazendo isso aqui para vocês desde a nossa primeira aula de sociologia, tá? Por quê? Porque quando a gente fala de sociologia, galera, a gente tem que ter em mente de que a sociologia, ela nasce no contexto de quê? Da Revolução Industrial e a Revolução Francesa, tá bom? E a Revolução Francesa. Porém, quando eu falo aqui do Karl Marx, eu estou falando para vocês da primeira Revolução Industrial. Então já está nesse contexto, saindo ali do período medieval. A galera sai daquele período onde a manufatura era o centro, né, do trabalho e passa para a parte das máquinas. O maquinário vai ser usado agora, né? Então
tudo isso vai transformar a vida social do trabalho humano. Vai transformar a vida social em si, né? Como ela mesmo já diz, tá? Então, eu quero que vocês tenham em mente de que é por conta dessa mudança social que muitas coisas vão ser colocadas em foco agora, tá? Como, por exemplo, a questão do trabalho, que terá apenas uma aula voltada para a perspectiva do trabalho durante a perspectiva de quê? Da sociologia, na visão da sociologia. Fechou? Galera, quando nós falamos de Revolução Industrial, nós estamos falando aqui, ó, do surgimento de fábricas, né? O crescimento de quê? De cidades, o aumento da pobreza. Exatamente. Por quê? Porque dentro desse contexto nós vamos ter uma divisão. Aquela divisão que o próprio Karl Marx ele traz enquanto objeto de estudo e ele faz com que as pessoas possam pensar um pouco mais, que é o quê? A perspectiva do proletariado, né? É aquele que vai estar sendo explorado e aquele que vai estar explorando também, tá? Então ele traz a questão da divisão de classe. Olha como que vai ser interessante a gente saber sobre isso. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente está trazendo para o foco agora o enriquecimento. A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de capitalismo. Por quê? Porque essa Revolução Industrial aqui, que o Marx ele vai criticar, ele traz essa perspectiva, a questão do dinheiro que vai estar sendo favorável para uns e não favorável para outros, tá? E dentro dessa perspectiva, ele vai trazer a sua crítica para o meio social. Fechou? Marx é considerado um dos pensadores mais o quê? Mais influentes da história. Tanto que ele vai influenciar aí em uma série de coisas que vai ser de extrema importância, né? Suas ideias vão transformar não só a perspectiva da sociologia, mas a perspectiva econômica, a perspectiva política, né? O meio educacional, tudo vai se transformar pela influência dos pensamentos de Marx. Fechou? Também inspiraram movimentos sociais, políticos pelo mundo inteiro, tá? Vou dar uma dica para vocês. Lembra lá do comunismo? Lembra lá do socialismo? Vai ter uma basezinha aí, tá? Vai ter uma basezinha aí, aonde o Karl Marx ele traz algumas ideias, tá? Algumas ideias que vai ser de extrema importância para a gente entender coisas que vão ali, ó, de impacto com o capitalismo que está crescendo a todo momento, né? Com o mundo globalizado que está crescendo a cada momento, né? Olha a tecnologia hoje, como que ela está, né? E tudo isso vai de impacto a quem? Ao homem, né? O homem ele deixa de ser o foco principal, mas para os sociólogos isso já é ao contrário. Eles trazem a perspectiva do ser humano como objeto de estudo para que essa ciência ela possa ser de extrema importância dentro da perspectiva educacional também, tá? Lembrando que lá na sua provinha, né, você não pode fazer uma prova de qualquer jeito. A prova ela tem que ser pensada de maneira crítica, de maneira aonde você possa questionar algumas coisas. E eu não estou falando só de sociologia não, tá? Eu estou falando da prova completa. Quando eu falo de prova de Enem, principalmente, gente, fica a dica, tá? Esses caras aqui, ó, vão influenciar bastante nessa visão crítica que vai ser de extrema importância para a gente fazer a nossa provinha do Enem e outros vestibulares que vamos ter por aí, tá? Então, fica a dica para vocês. Galera, vamos voltar aqui. Vou colocar aqui no slide para vocês. Olha só aí. Quem foi o Karl Marx? Já trouxe aí uma série de anotações. Anota para não perder nada. Logo, ele vai estar inserido aonde? Nesse contexto histórico que é de extrema importância, tá? Revolução
vou até mudar aqui para poder marcar para vocês. Nós vamos ter revolução industrial, né? Quando as máquinas vão o quê? Substituir o trabalho artesanal. A gente deixa de fazer as coisas manualmente e a máquina agora começa a operar. As pessoas começam a auxiliar. Olha só isso, né? Deixa de ser o foco e começa a auxiliar as máquinas, né? Então, isso vai ser de extrema importância. Criaram então as grandes fábricas aí dentro do contexto das revoluções industriais, principalmente a primeira revolução industrial, que vai ser um dos choques principais aí para a humanidade. Isso gerou o que então? Vai gerar a desigualdade social. E isso aqui vai ser o que, pessoal? Isso aqui vai ser o ponto de questionamento. Opa, coloca aí então. Isso vai ser o ponto de questionamento do nosso querido Karl Marx. Fechou? Questionamento. Fica a dica aí para vocês. É isso aqui que vai estar em foco agora, tá? De um lado nós vamos ter a burguesia, que são os nossos donos das fábricas, e nós vamos ter aqueles que são explorados, que dão a sua força de trabalho, né? Nós vamos ter os trabalhadores assalariados. Lembrando que quando eu falo de revolução industrial aqui, quando o homem ele sai do campo e ele começa a morar perto das fábricas, até mesmo para dar tempo dele chegar na fábrica, né? E ele exercer ali o seu ofício, né? Com mais precisão. A partir daqui, a vida do homem começa a mudar totalmente. Você vai perceber, e até mesmo lá nas aulas do nosso querido professor Luiz, você vai perceber que dentro desse contexto histórico vai se trabalhar bastante e a remuneração será pouca, tá? Pouca para quem? Pouca para quem está trabalhando, que está suando, tá? Perto das máquinas ali. Agora, aquele que é o dono da máquina, aqueles que são os donos, né, da toda a perspectiva fábrica, né? Esses que vão estar aí, ó, cada vez mais enriquecendo com o capitalismo que vai estar em ascensão. Fechou? Galerinha, passando aí então principais ideias de nosso querido Karl Marx, tá? Ele vai focar as suas ideias, os seus questionamentos, principalmente, galera, nisso aqui. Vou até mudar para vocês, para que vocês possam anotar aí no seu saquinho de pão, porque é de extrema importância, tá? Isso aqui, ó, é a coisa mais importante a ser discutida quando a gente fala de Karl Marx. É a luta de classe, né? Dentro desse período, né, da história, do surgimento da sociologia, nós vamos ter a história da humanidade sendo marcada por grandes conflitos, né, entre grupos sociais com interesses de quê? Com interesses diferentes, né? Pessoas vão estar ali sempre, ó, conflitando. E aí, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter o nosso querido Marx trazendo esse conflito que é burguesia e proletariado. Quem que ele vai trazer aqui e vai falar que é o dono, né, que é parte dessa burguesia? Os donos do meio de produção, ou seja, aquele que tem terra, aquele que tem fábrica, aquele que tem máquina, é aquele que tem todos os bens necessários para a produção final, para o quê? Para o produto final, tá? E aqui nós vamos ter o proletariado, que são aqueles que vão dar sua força de trabalho, trabalhar, quem vendem a sua força de trabalho. Fechou? Mais explicado que isso, pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, anota no seu papel aí, para que não passe nada, beleza? Galera, olha só, nós vamos ter aqui outra coisa que vai ser de extrema importância a ser questionada pelo Marx. Primeiro, ele vai questionar a luta de classe.
logo depois ele vai, né, ou então inserido dentro da luta de classe, ele vem questionando a perspectiva do mais-valia. O que é esse mais-valia? É um conceito central na crítica ao capitalismo, tá? Então, ele vem trazer essa vertente do capitalismo aqui, ó, trabalhando essa perspectiva do que é a mais-valia, que é o valor produzido pelo trabalhador além do que ele recebe de salário. Esse valor fica com o patrão. Então, tudo aquilo que é produzido a mais não vai ser dividido por igual com quem? Com quem está dando a força de trabalho. Pelo contrário, a produção a mais, que gera um lucro a mais, fica com quem? Fica com os donos da produção, né? Que são os patrões, beleza? E isso será questionado. Essa perspectiva aqui, ó, da mais-valia vai ser questionada, tá bom? Com isso, exemplozinho bacana para vocês aí, exemplozinho. Se um trabalhador produz R$100 por dia, mas recebe apenas pelaquela jornada de trabalho, tá? Logo, nós vamos ter o quê? R$70 da mais-valia, correto? Essa mais-valia é o que vai enriquecer o patrão. Olha só a porcentagem, faz uma conta básica aí. Vou chamar aqui o professor Matheus, que ele vai falar para vocês, ele vai dar a dica para vocês, né? A porcentagem. Ah, mas ele é de física. Sim, mas ele também é de matemática, né? Então, ele vai falar sobre isso com vocês, tá? Fica a dica aí. Tá lançado o desafio, viu, professor? Tá lançado o desafio. Galera, olha só, então, dentro dessa perspectiva, mais de 50% de lucro vai para quem? Vai para o patrão, que vai enriquecer e que vai ganhar cada vez mais com essa perspectiva do capitalismo que está crescendo a partir da Revolução Industrial, tá? E aí, dentro disto, nós vamos ter o questionamento do Karl Marx aqui com a questão da mais-valia. Fechou? Logo, nós vamos ter uma alienação. É outra coisa que o Marx, né, o Karl Marx, ele vai trabalhar bastante dentro da perspectiva sociológica, que é essa questão da alienação. O que é essa alienação? Vou colocar aqui na tela para vocês. Alienação. No capitalismo, o trabalhador é alienado, ou seja, não reconhece a si mesmo no trabalho que faz. Ele trabalha para enriquecer outra pessoa. Repete tarefas sem criatividade, sem controle e sem satisfação. Olha só, volta aqui para mim. Quem já assistiu aqui Tempos Modernos? Tempos Modernos. Clássico. Para entender filosofia, para entender história, para entender sociologia. E aí, eu vou trazer para vocês o seguinte. Quando você vê lá Charlie Chaplin, né, apertando o parafuso, movimento repetitivo ao tempo todo, pá, 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 e ele fica lá apertando aquele parafuso, a única coisa que ele faz é o quê? Apertar parafuso. Sabe por quê? Porque neste modelo de produção, tanto o Fordismo, né, que vai ser aprimorado ali com a esteira, não tem uma esteira lá que vai passando os parafusos e ele tem que ficar apertando? Modelo Fordista de produção, tá? O trabalhador em si, ele não sabe fazer outra coisa. Ele está ali para o quê? Para apertar parafuso. Se for para ele colocar outra coisa ali naquela esteira, para que ele tenha mais conhecimento, ele não consegue. Ele não consegue. Então, vai ser questionado esta alienação. Por quê? Porque dentro deste modelo de produção, no caso, o Fordismo, o funcionário que está ali trabalhando, ele não conhece os outros processos. Ele conhece o único processo, que é aquele que ele faz. Entende? E essa alienação vai ser questionada por o nosso querido Karl Marx. Tá? Fica atento a isso. Beleza? Galera, voltando aí então, olha só, coisa interessante para vocês. Passa aí, infraestrutura e superestrutura. Uma coisa que vai ser associada ao quê? Na verdade, que vai ser dividida em 2 níveis, tá? Vai ser dividida em 2 níveis. Quem vai fazer essa divisão? O próprio Karl Marx, ele vai trazer essa perspectiva, tá? E aí,
a sociedade em si, na verdade, a sociedade em si, essa sim que vai ser dividida em dois níveis, tá? Nós vamos ter infraestrutura, base econômica, como se produz, quem manda e quem trabalha. Superestrutura, ideias, leis, religiões, cultura. Tudo que serve para o quê? Para manter esse funcionamento, tá? Para manter esse funcionamento. Então, isso vai ser de extrema importância você entender, né? A sociedade ela vai se dividir em quem está na base econômica e vai ser dividida aqui, ó, em quem serve para manter essa base econômica em funcionamento, tá? Duas coisas diferentes, mas que são de extrema importância. Logo, o Marx ele dizia: a economia determina a organização da sociedade. Fechou? Logo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter transformação social. Exatamente. Que transformação é essa? Marx, ele defendia que para acabar com as desigualdades era necessário o quê? Uma consciência de classe, uma revolução socialista e o fim da propriedade privada dos meios de produção. Então, ele, por essas ideias, ele começa a questionar essa perspectiva de burguesia e proletariado, aquele que está explorando e aquele que está sendo explorado a todo instante, tá? E ele traz essa vertente aqui a ser discutida para que a sociedade em si, que é aquela que está dando o suor, né, para enriquecer o burguês, esse possa ser privilegiado, ou ele possa ser tratado ali, equiparado a quem está sendo o dono do meio da produção, tá? Então, volta aqui para o nosso slide. Nós vamos ter aí o seguinte: nós vamos ter uma consciência de classe, onde o trabalhador ele entende o que? A sua posição e os seus direitos, tá? Aqui que vai ser interessante, porque essa consciência vai fazer com que o trabalhador ele possa se sentir o quê? Valorizado, tá? Revolução socialista, galera, a tomada de poder pelos trabalhadores, tá? Tem que haver uma revolução socialista. Então, o Karl Marx ele traz essa vertente para que a própria população, o próprio trabalhador, ele possa questionar como que está sendo feito essa perspectiva ali do meio de produção, tá? Quem está sendo privilegiado? E esse questionamento é o que vai possibilitar equiparar aí as classes, tá bom? Com isso, ele vai questionar o fim da propriedade privada dos meios de produção. Vai haver o quê? Uma criação de uma sociedade sem classe. É aqui, galera, que nós temos o X da questão. Por quê? Porque a partir do momento que o Marx ele traz essa ideia da criação de uma sociedade sem classe alguma, ele traz isso aqui pra gente. Ele traz o comunismo. Algo comum, algo que é para todos e não com privilégios. Aquela sociedade de classe não tem mais que existir, tá? E isso vai gerar revolta pelo mundo, tá? Ninguém vai querer deixar de ganhar dinheiro, ninguém vai querer deixar de ser rico, né? Ninguém vai querer deixar de ser privilegiado, tá? E dentro dessa perspectiva, falando em linguagem simples aqui, o pau vai torar, vai. Porque nós vamos ter brigas, né? Nós vamos ter revoltas para tentar combater essa ideia aqui que não vai ser aceita pela população, o quê? Burguesa. Beleza? Tranquilo? Beleza, então, vamos voltar para o nosso slide. Volta aí, então, nós vamos ter isso aqui. Principais obras, tá? Principais obras de quem? Do Manifesto Comunista. Opa, Manifesto Comunista é a obra, tá? A obra em que o Marx ele vai escrever com Friedrich Engels, tá? Trabalhadores do mundo univos, tá? É o lemazinho
que ele vai deixar aí para vocês. E outra obra bastante interessante do querido Karl Marx vai ser essa daqui, ó, O Capital, de 1867, aonde ele vai fazer o quê? Aonde ele vai fazer uma análise mais crítica, tá? A economia capitalista, tá? É aqui nessa perspectiva do Capital que ele vai destrinchar tudo que é desnecessário dentro dessa economia capitalista. É onde que ele traz aí a sua crítica mais profunda. Fechou? Com isso, tá aí Manifesto Comunista, uma das suas vertentes, né? Uma das suas publicações mais interessantes, tá? Contribuições, então, para a sociologia. Como que ele vai, de maneira efetiva, contribuir para a sociologia? Ele traz isso aqui, ó. Marx, ele vai ser um dos fundadores dessa sociologia, tá? E aí, junto dele, nós vamos ter Max Weber, Émile Durkheim, lá na frente nós vamos ter o Comte, né? Nós vamos ter uma série de outros pensadores que vão trabalhar na vertente do pensamento do Marx, do Karl Marx, mas que também vão ter outras ideias que vai possibilitar o quê? O nascimento dessa sociologia, aonde o social será o foco, aonde o homem será o foco, né? O objeto de estudo. Fechou? Criou o materialismo histórico. Isso vai ser bastante discutido dentro das aulas de história, tá? Por quê? Porque dentro desse materialismo histórico, ele traz um método que explica a história por meio das relações econômicas, tá? Ou seja, ele trabalha fielmente em cima daquilo que é econômico e explica a história em si por meio desses métodos relacionados à economia. Sua obra vai ajudar o quê? A entender as origens de desigualdade social, a exploração do trabalho e também a necessidade de mudança estrutural na sociedade. Ele vai trabalhar essa mudança aqui, ó. Tanto que ele vai questionar o quê? A luta de classe, tá? Beleza? Com isso, nós temos um resuminho final. É isso mesmo. Tá quase acabando nossa aulinha aí de Karl Marx. Conceito e explicação. Para ficar fácil, para ficar, ó, mamão com açúcar. Lembrando que isso aqui é um resumão, tá? De Karl Marx. Porque se nós formos parar para entender realmente Marx, gente, nós vamos perceber aí que para entender Karl Marx, haja aula. Vai aí 10 aulas fácil para entender todo o pensamento crítico, né, necessário para o Karl Marx, do modo que ele vai ver a sociedade, que ele vai enxergar a sociedade e, melhor ainda, que ele vai mostrar para o mundo que essa sociedade merece ter aí, merece ser explicada, né? Conceito então, luta de classe, conflito entre burguesia e proletariado. Simples, fácil, tranquilo. Mais-valia, lucro gerado pelo trabalhador, mas apropriado por quem? Pelo patrão. Ou seja, privilégio de um, desprivilégio do outro, tá bom? Alienação, outra coisa que vai ser de extrema importância dentro do pensamento crítico do Karl Marx, tá? Falta de sentido e controle do trabalhador sobre o que ele produz. Lembra lá do modelo fordista. Ele só sabe fazer o quê? Apertar parafuso, exemplozinho, tá? Ele só sabe apertar parafuso, ele não sabe o resto das coisas que acontecem na fábrica. Ele não sabe o que vem depois de apertar um parafuso. Fechou? Materialismo histórico. Ele traz essa perspectiva histórica, ele interpreta a história por meio do quê? Por meio da economia, tá? Por meio das relações econômicas. Então, isso vai ser de extrema importância. O próprio Eric Hobsbawm, ele vai trabalhar muito essa perspectiva na Era das Revoluções, tá? Era das Revoluções. Então, o Hobsbawm, ele já vai trazer isso. Fica a dica para vocês. Pode cair na prova, tá? Revolução social. Logo nós vamos ter o que, galera? Transformação radical da sociedade rumo
ao comunismo. O que é o comunismo? Aquilo que é comum para quem? Para o burguês e para o proletariado. Tá? Ninguém tem privilégio. Ninguém é mais do que o outro. Todo mundo segue no mesmo caminho, na mesma vertente. Por isso de comunismo. Por isso que ele traz essa perspectiva histórica aqui. Tá bom? E ideológica. Tá? Quando eu falo de comunismo, eu estou falando de uma ideologia a ser seguida. Fechou? Tranquilo? Logo, nós vamos ter o quê? Hora de praticar. Voltamos aí para o nosso slide. E aí nós já temos logo de cara o que? Nós temos a nossa primeira atividade. Para Max, volta aqui para mim. Gente, pelo amor de Deus, não vou confundir Max Weber, que é um carinha que nós vamos estudar, com Karl Marx, tá? São dois Marx totalmente diferentes. Vão seguir aí a mesma linha de pensamento enquanto relação ao homem, né? Colocando o homem no centro de tudo, aonde ele deve ser estudado, onde ele deve ser objeto de estudo da ciência sociologia, tá? Mas que são diferentes, tá bom? Marx é um, Karl Marx é um e Max Weber é outro, tá bom? Então não confunda. Volta aí para o nosso slide. Marx, o capital era o principal ponto a ser investigado para que fosse possível entender as mudanças sociais que surgem em um dado momento. Entende-se por capital a mais-valia absoluta, qualquer bem que possa ser investido para gerar mais lucro, o sistema econômico que surgia naquele momento, o sistema de exploração do homem pelo homem. Galera, vamos lá, volta aqui para mim. Essa questão, ela é uma questão simples. Só basta você ter uma interpretação, tá? Uma interpretação básica. Quando ele fala aqui de mudanças sociais, e ele fala que neste momento o capital vai ser o principal ponto a ser investigado, logo tudo que gera capital, que faz com que o dono da produção, né, com que o burguês se enriqueça cada vez mais, isso vai ser o quê? Vai ser o quê? Fala aí pra mim. Isso aqui, ó. Qualquer bem que possa se tornar lucro. Quanto mais lucro, melhor. Então, aqui vai haver um enriquecimento, tá? Enriquecimento de quem? Da própria burguesia. Logo, nossa questão será letra B. Fechou? Vamos lá? A história de toda a sociedade até aqui é a história da luta de classe. Realmente. Realmente. Olha para a classe social que você, né, está inserido hoje e vê se não é uma luta, né? Vê se não é uma luta. Você está inserido nesta camada da sociedade que você está hoje, né? Graças a Deus nós temos professores dedicados aqui, tá? Professores capacitados para te auxiliar neste caminho, tá? Neste processo rumo à sua aprovação. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, o filho do rico, o filho do cara privilegiado está se dedicando, está estudando pela gente, tá? Então não vacila, galera. Nós somos capazes, você é capaz de também conquistar a sua aprovação. E esse curso aqui é o que vai possibilitar você a voltar aqui depois e falar: valeu, galera, nós conseguimos, eu consegui, tá? Por quê? Porque aqui está sendo feito o melhor material, está tendo os melhores professores para te auxiliar, beleza? Galera, o conceito de Marx sobre a luta de classe representa o antagonismo entre uma pequena classe dominante sobre uma maioria subalternizada. Foi assim com homens livres e escravos, senhores feudais e servos, em suma, opressores e oprimidos, tá?
Sempre vai ter essa luta, galera. Sempre vai ter quem tá em cima, quem tá dominando geral, tá? E sempre vai ter aqueles que estão ali, ó, por baixo. Enquanto o capitalismo for o foco, né? Nós temos essa preocupação, né? Preocupação por quê? Porque sempre uns vão ser privilegiados e outros nem tantos, tá? Na Idade Moderna, qual são as forças, ou quais são, né, na verdade, quais são as forças que atuam na luta de classe em que se baseia essa distinção, tá bom? Volta para cá, vamos lá então, olha só, nós vamos ter aí capitalistas e comunistas, distinção realizada através de sua ideologia. Direita e esquerda, de acordo com o local em que se sentaram na Assembleia posterior à Revolução Francesa. Ô, galera, não vou explicar isso agora, não vou entrar em detalhes, tá? Mas, em suma, quando eu falo de direita e esquerda, não é só simplesmente quem vai sentar à direita ou quem vai sentar à esquerda lá na Assembleia na França, tá? Não é só sobre isso. Então, não deixe de assistir as aulas do nosso querido professor Luiz, porque ele vai trazer isso para você. Não vou dar spoiler, porque ele vai trazer isso para você. Assiste lá, beleza? Vamos lá. Galera, olha só. Burguesia e proletariado. Divisão entre os detentores do meio de produção e os donos da força de trabalho. Nobreza e clero. Nobreza e clero, representantes de famílias aristocratas e representantes da igreja, tá? Volta aqui pra mim. Questãozinha dada aí. Se eu tô falando de lutas de classe, no conceito de Marx, logo eu vou ter o quê? Quem é o dono da produção e quem está trabalhando. Eu vou ter o burguês e eu vou ter o proletariado. Logo, a melhor questão que se encaixa aqui como alternativa correta é qual? Letra C. Beleza? Fácil, né? Beleza, né? Galera, muito obrigado por chegar até aqui. Valeu de coração. Valeu, pessoal. Valeu. Porque vocês são capazes e vocês serão aprovados no Enem e em outros vestibulares. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e ó, beijo!